pastor, pela oportunidade concedida uma vez mais. Aleluia. Pela confiança no trabalho. Queria pedir os amados aqui para abrir a Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Enquanto o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Podemos cantar? Aleluia. Os pouco tempo para pregar a palavra do bom mestre, mas por esse pouco tempo que tenho, desculpe Deus, e pelo nosso irmão Flávio, Deus abençoe, fique conosco. Amados, a palavra que o Dora acabou de ler nos revela uma história muito linda, uma passagem muito linda da Bíblia Sagrada. E ele nos conta, nos revela a história de uma mulher samaritana, mas para entendermos é necessário sabermos o que levou Jesus a passar por Samaria. Primeiro, João estava batizando no Lago do Jordão, e vai ali os fariseus para contender com os discípulos de João Batista acerca da purificação. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista chegam para ele e dizem: olha, aquele que tudo tem dado testemunho desde o princípio, ele é o batizando e todos vão ter com ele para ser batizado. Aleluia. Então, quando o povo estava deixando de ir agora ter com João Batista, ele estava indo para ter com Jesus para ser batizado e não ia mais aonde João Batista estava batizando. Então João Batista vira para ele e diz: olha, o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Pois mesmo sou testemunha do que vos disse desde o princípio, não sou Cristo, mas aquilo que ele fosse manifestar ao mundo, vim com isso batizando com água para arrependimento de pecado. Aleluia. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Então Jesus está motivado no capítulo 4, nós observamos que Jesus olha então, e ele fica sabendo, aleluia, pelo Espírito Santo, porque ele é onisciente. Então ele fica sabendo que os fariseus indagavam com o discípulo de João Batista acerca da purificação. Aleluia. A Bíblia diz que ele parte para uma cidade chamada Samaria. Eu fiz as duas anotações. A Palestina, uma terra muito pequena, mede cerca de 300 quilômetros do norte ao sul, e percorria a Judeia. A Judeia mede cerca de 150 quilômetros, da província da Galileia mede também 150 quilômetros. No início do nosso ano 29, da nossa era, Jesus ia caminhando da Judeia ao sul e se dirigia à Galileia do norte com seus discípulos. Era necessário passar por Samaria, porque entre a Judeia e a Galileia estava a província de Samaria. Jesus com seus discípulos havia caminhado cerca de pelo menos 100 quilômetros a pé. Amados, agora observamos que a cidade de Samaria era uma terra muito seca, e Jesus, vendo que os discípulos indagavam com João Batista acerca do batismo dele, ele batizava, e dizendo: olha, aquele que você tem dado testemunho agora está arrancando a multidão toda ao ter com ele. Ele disse: olha, o homem não pode receber coisa alguma, Deus não dá o Espírito por medida, aquilo que Deus dá completo. Aleluia. Então Jesus parte para outra banda, para Samaria,
e era proibido passar os judeus por Samaria. Mas Jesus, todos os judeus que iam a Samaria, a Galileia, passavam a volta, cortavam a volta para não passar da cidade de Samaria. Aleluia, mas Jesus está fazendo ao contrário. Jesus vai e passa pela cidade de Samaria. Mas eu observei a história, aleluia, que a cidade de Samaria era uma terra muito seca, mas uma terra que não era verdejante, era tipo um deserto. E a caminhada 100 quilômetros era muito longe, era muito longo para Jesus operar com o seu discípulo. Eu imagino agora Jesus andando, aleluia, indo para Samaria. Eles usavam, os judeus antigamente usavam a sandália, que eles entrelaçavam pelos seus pés, e via até livro entrelaçado pelos seus pés. Eu imagino agora que o mestre vai caminhando pela cidade, pela cidade, a província de Samaria. Aleluia, e a Bíblia diz que uma caminhada sendo muito grande, ele tem sede. Aleluia, mas não isso que ele tinha fome, mas a Bíblia acaba dizendo que os discípulos tinham ido à cidade para comprar de comer, ou seja, que os discípulos teve fome. Aleluia, então eles não tinham preparado, não tinham levado nada, não tinham levado água. E a Bíblia diz que ele chega vendo um poço chamado Poço de Jacó. Aleluia, Jacó tinha abrido aquele poço e deu a um dos seus filhos. Aleluia, então Jesus chega vendo aquele poço, era costumava, vendo aqueles poços que eles abriam antigamente, todos os judeus costumavam abrir o poço. Ali costumavam ficar ali uma porta e também um canto para tirar água. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, aleluia, não tinha nada lá, não tinha uma porta, não tinha um canto para tirar água. Aleluia, então Jesus olha e não tem como, aleluia, tirar água. Mas eu imaginei que Jesus, aleluia, sendo criador, ele tinha poder para fazer aquela água transbordar para cima. Então, tomar, pegar nas mãos e tomar. Aleluia, mas só ele que estava com sede, os discípulos não estavam com sede. Imaginei então, se alguém tivesse com sede do seu discípulo, um dos todos tivesse com sede, ele era capaz de fazer aquela água transbordar. Aleluia, dá para um deles beber, mas como eles não estavam, aleluia, era só para ele não fez a água transbordar. Aleluia, então ele fala para o seu discípulo: olha, vai até a cidade e comprai para vós o de comer, e eu vou ficar aqui esperando vocês. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele ficou parado olhando aquele poço. Eu imaginei agora que Jesus parado olhando aquele poço, eu imagino que ele ficou olhando a natureza, aquilo que ele mesmo tinha criado pelas suas próprias mãos, porque a Bíblia diz que no princípio ele era verbo, ele estava no princípio e nada do que foi feito isso aqui ele se fez. Aleluia, então ele era o criador de todas as coisas. Eu imagino agora que na beira daquele poço ele estava imaginando aquelas coisas que ele fez, os pássaros, aleluia, imaginando aquela terra água, imaginando a água lá dentro. Aleluia, mas ele não fez a água transportar para ele viver. Aleluia, então eu observo de longe, aleluia, que vem uma mulher e ela vem distante. Eu imaginei que o mestre olha para ela e vê aquela imagem pequenininha, aleluia, vindo, aleluia, de maneira que ela foi aproximando. Aleluia, ele deu para reconhecer ela, que era uma mulher samaritana pelas suas vestes, porque a Bíblia diz que um samaritano era conhecido também pelas suas vestes. Aleluia, aquela mulher se aproxima do poço, aleluia, e vê um homem sentado dentro do poço. Aleluia, e também conhece que é o judeu, porque o judeu era conhecido como as suas vestes, pelas vestes que ele trazia no seu corpo. Aleluia, então eu imagino agora que aquela mulher poderia dar meia volta e poderia ter voltado. Aleluia, mas ela não voltou, ela continua andando, aleluia, em direção ao poço, e ela chega vendo o poço e vê aquele homem lá, que era calado. Eu imagino agora que ela baixa a cabeça, pega o cântaro e joga dentro ali, aleluia, daquele poço de Jacó para apanhar água. Aleluia, então Jesus, quando vê ali o barulho das águas, ele se aproxima dela e diz: olha, mulher, dá-lhe de beber. E ela vira com Jesus maravilhada. Muitos pregadores dizem que ela estava nervosa, mas não, ela ficou maravilhada porque era proibido o judeu conversar com o samaritano. Aleluia, os samaritanos iam naquele poço antigamente, antes da revolta, aleluia, para tirar água, e aquele poço era um poço que se tornou turístico. Mas alguma coisa aconteceu entre os judeus e os samaritanos, e os samaritanos e os judeus se comunicavam um com o outro. E então nós observamos que um rabínico, um judeu rabínico, sendo ele mestre, aleluia, não podia conversar com uma mulher, e muito menos se fosse mestre ainda pouco, não podia conversar com mulher de maneira nenhuma. Mas Jesus vem quebrando esse protocolo. Aleluia, Jesus conversa com ela e ela fica maravilhada, ela não ficou nervosa. Aleluia, ela fica maravilhada, ela diz: olha, como sendo os judeus, pede de beber a mim, sua mulher samaritana. Como tu sabes, o judeu não comunica com o samaritano. E como vês tu pedir água a mim? Aleluia, mas Jesus vira para ela com tanto amor. Eu imagino quando ela estava falando essas palavras, mas Jesus olhou para ela e o amou. E ele disse: olha, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pediria e ele te daria da água viva. Aleluia, ela vira para o Senhor e vira: ó Senhor, como é que pode me dar água viva? Mas tu não tem nada para tirar. Da onde pois vem essa água viva? Aleluia. Jesus disse: ó mulher, qualquer que beber nesta água tornará a ter sede.
Mas se beber da água que eu der, vai nascer nele uma fonte de água. A sua água da vida eterna. Ele nunca mais vai nascer. Aleluia. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai nascer. Aleluia. Essa foi a palavra de Cristo. Aleluia. E ela fica maravilhada. E a Bíblia diz que ela vira e fala desse jeito: Senhor, dá-me desta água então, para que eu não mais tenha sede, nem venha me tirar desta água. Aleluia. Imagina agora, Jesus dá a fonte da água viva, e só ele tem a fonte da água viva, o Espírito Santo. Aleluia. Quando ele diz como dar a água da fonte da vida, ele está dizendo o Espírito Santo. Aleluia. Que cada um de nós recebe hoje, aleluia, se esperar verdadeiramente em Deus. Aleluia. Então ela diz: cuidar desta água, Senhor, para que eu possa beber e nunca mais ter sede. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus vira para ela e diz assim: olha, mulher, vai até a sua casa, chama seu marido e vem cá. Aleluia. Mas ela vira para Jesus e diz: olha, Senhor, eu não tenho marido. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus vira para ela e diz: ó, mulher, você vem de sede, porque você tivesse sido marido, e o que agora tem não é seu marido. Aleluia. E ela diz com maravilhada: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Tem verdade de sede. Eu tinha 5 maridos, já possuí na minha vida 5 maridos, e o que agora tem não é mesmo. Aleluia. Vejo que tu és um profeta. Aquela mulher pega o seu canto d'água. Eu não sei se ela encheu o canto d'água ou se ela levou o vazio, mas a Bíblia diz que ela corre até essa cidade. Aleluia. E ali comunica, vai comunicando com aqueles homens que ali estão, com todo mundo que ela encontra pela frente. Ela vai dizendo: olha, achei um homem, aleluia, que é profeta de Deus. Achei um homem que me falou tudo o que tinha acontecido na minha vida. Não será esse o Cristo que nós todos esperávamos? Ora, aleluia, observei na Escritura Sagrada, eu observei que antigamente os samaritanos e os judeus eram bons amigos. Aleluia, mas os judeus foram crescendo demais e se maravilhando na lei e se achavam mais sábios que as outras pessoas e estavam fazendo acepção de pessoas. Não era todo mundo que se entrava no templo, não era todo mundo que os judeus se comunicavam. Aleluia, se fosse estrangeiro, de maneira nenhuma os judeus se comunicavam com ele. Aleluia, se achavam mais rápido que as outras pessoas e com isso fazia acepção das pessoas. Mas Jesus vem mudando, vem quebrando o protocolo e vem mudando essa história. Jesus não faz acepção de ninguém. Aleluia, sobre o popular que diz: Jesus ama todos e todos são igual para ele. Aleluia, não há ninguém melhor do que o outro. Aleluia, observamos então no capítulo 10 do livro de Lucas, aleluia, que Jesus envia, aleluia, os 10 discípulos, 12 discípulos, a uma caminhada evangelística para anunciarmos a toda a cidade. Aleluia, a Bíblia diz que eles chegam, aleluia, maravilhados do que tinha acontecido, dos acontecimentos, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Aleluia, ao que nós chegamos dizendo: sai em nome de Jesus, os demônios têm que sair. Aleluia, mas a Bíblia diz que Jesus virou para ele e disse: olha, amados, não alegrais porque o demônio submete pelo meu nome, mas alegrais porque o vosso nome está roubado. Aleluia! 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 Glória a Deus. Santo é o teu nome. A Bíblia diz que aquela mulher vai e vem a cidade inteira de Samaria para Jesus. A cidade inteira vem ter com Jesus, maravilhado, e rogava a Jesus que ficava permanecesse um pouco com ele, para ouvir um pouco dos seus ensinamentos. Então vejamos, amados, que Jesus começa a ensinar a falar acerca do reino do céu. E virou para aquela mulher, alguém vira para aquela mulher, a Bíblia disse: olha, mulher, que agora não é que você diz para nós que nós cremos nele, mas sim porque nós vemos e conhecemos que ele verdadeiramente é o enviado de Deus. Aquela pessoa que é rejeitado pelos judeus, que não fazia parte, para os judeus não fazia parte da salvação. Aleluia, agora está recebendo Cristo, agora está crendo no enviado de Deus, agora está pertencendo ao reino da salvação. Aleluia, você está recebendo de coração e com alegria o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, ainda que o mundo pense que você é um rejeitado, ainda que alguém do seu lado não acredite em você, Deus vai mudar o curso da sua história. Aleluia, Deus ama você e vai mudar o curso da sua história, porque Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Aleluia, Ele traz à existência aquele que não existe. Pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Pega as coisas que não é para confundir as sábias deste mundo. Aleluia. Então vejamos que o discípulo chega, a Bíblia diz, e Jesus ainda estava conversando com a mulher samaritana, e ninguém fala nada.
Alguém poderia ter dito: Senhor, é proibido conversar com a mulher samaritana. Pois ele era mestre. Ele está conversando com a mulher samaritana e todo mundo está alegre. Isso é maravilha com aquilo. Já que nenhum rabino conversava com a mulher samaritana, Jesus agora está conversando. E a Bíblia diz que nenhum discípulo fala nada, o outro permanece calado. Imagina agora o que eles pensaram no coração. Que coisa linda que o mestre está fazendo. Ninguém, todo mundo rejeita o samaritano, tem como samaritano como endemoniado. Jesus um dia estava pregando as suas palavras lindas e dando um sermão profético. Alguém chega para Jesus e diz assim: olha, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio. Mas Jesus vira para ele e diz: olha, não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Aleluias. Então todos para eles eram demoniados e era samaritano. O samaritano era endemoniado. Mas Jesus disse: não tenho demônio, honra meu Pai e vós me desonrais. Não obedece à lei. E eu falo do Pai que me enviou e vós não acreditais. Mas se eu vir pregando em próprio nome, vocês vão crer, vão acreditar. Aleluia. O João Batista tinha profetizado e disse: o seu testemunho é verdadeiro. João Batista disse: embora o seu testemunho seja verdadeiro, ninguém crê na sua palavra. Mas Jesus profetizou: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Aleluia. A Bíblia diz que embora Jesus realizasse tanto milagre na sua região, ninguém creram, porque o profeta não tem honra na sua própria terra. Então vejamos que todos entrem com ele, e alguém do seu discípulo disse: olha, Senhor, olha, Senhor, olha, mestre, come. Mas a Bíblia diz que ele vira para eles e disse: olha, a comida tenho para comer, e que vós não sabeis. Então eles não entenderam como uma parábola para eles. Eles começaram a indagar entre si, dizendo: porventura, alguém trouxe de comer? Alguém trouxe de comer para ele? E ele disse: olha o tamanho da seara, olha a cidade inteira, olha Samaria, olha a Judeia, Capadócia, Síria. E olha que a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor das searas que mande mais trabalhadores para a sua obra. Oh glória! Entenda comigo que Jesus olhou a cidade e disse: olha, rogai o Senhor da seara que traz muito mais trabalhadores para a sua seara. O fruto está maduro e desde já alegra tanto o semeador como os ceifeiros, pois na verdade um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Aleluia. Jesus veio para salvar, e ele conta comigo, conta com você para pregar a palavra. Aleluia. Pode adorar, meu amado. Nós estamos aqui hoje não é à toa. Jesus não te trouxe aqui à toa de maneira nenhuma. Você não veio só porque é comigo, não. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Hoje Ele vai mudar a sua história. Não é porque eu estou pregando aqui não, que eu não sou ninguém. Não é porque o pastor fala palavras aqui aos irmãos, qualquer um dos irmãos fala palavra, não. É porque o poder está na mão do Cristo que nós servimos. E nós precisamos agora diminuir para que Ele resplandeça em nós. E ainda que ninguém acredita, Ele vai mudar o curso da sua vida. E aqueles que não acreditarem em você um dia, vai orar para você e vai ter Cristo, aleluia, em sua vida transformando, vendo aqueles que estão caídos, que estão prostrados e desanimados. Oh glórias! Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como uma branca lã. E se quiseres ouvirdes, comereis o meio dessa terra. Oh glórias! Foi reservado para nós as coisas melhores deste mundo. Jesus dá a você aqui o que é melhor dessa terra. E muitas vezes nós visualizamos tudo e olhamos, dizemos: tudo é mal, tudo é mal. Mas o apóstolo Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Como um pastor que já disse, com santidade, com a presença de Deus, tudo nós podemos, mas tem coisas que não nos convém. Mas o Espírito Santo de Deus nos diz aquilo que nos fazer, que nos livra do mal, Ele que nos direciona. Pois Jesus já disse: o levou para junto do Pai, e vós junto da terra. Mas eu vou enviar um Consolador para estar junto convosco, e Ele
vivos para lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Aleluia. E tudo aquilo que pedis, em meu nome receberás. Porque até agora nada tem pedido em meu nome, mas pedis e receberás, para que o vosso gozo esteja completo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: mas o Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir aquelas que são fortes. Aleluia. 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me envergonhar, pois é imposto a mim esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Amados, colocados de pé esta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Colocar de pé na presença do Senhor. Colocar de pé, adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. E respondendo nisso, diz: se alguém me amar e guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e fazemos deles morada. O templo maior não é essa igreja, é o teu corpo. O templo maior do Espírito Santo é nosso corpo. Nesta noite, aquilo que você deseja no seu coração, pode depositar diante da presença de Deus nesta noite. Porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Porque Ele vai transformar, mudar o curso da sua história. Porque Ele passa aonde, aleluia, os homens olham e não passam. Os homens olham e cortam, volta. Mas Jesus passa e transforma. A cidade de Samaria para os judeus é uma cidade perdida, já estava perdida. Mas Jesus não. Foi lá e ganhou a cidade inteira. Aqueles que agora estamos se alegrando com a presença do bom Mestre. E nesta noite, aleluia, nós possamos se alegrar, porque o Evangelho foi confiado a nós. E ai de nós que não anunciar o Evangelho. Oh glórias, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero pedir, Pai, que a sua mensagem foi pregada. E aqueles corações, meu Pai, eles que ouviram a sua mensagem. Eu quero agora, meu Pai, que o Senhor comece a tocar. E o Senhor comece a jogar por terra, meu Pai, a infidelidade. Aleluia, que sai do corpo dos seus filhos amados. Venha transformar, meu Pai, aleluia, venha trazer uma apoteose de teu amor. E aqueles, meu Pai, aleluia, que não receberam a mensagem, aleluia, por alguma coisa, aleluia, não entenderam e não receberam aquilo que o Senhor mandou falar da sua igreja. Eu gostaria, meu Pai, até correr, aleluia, de tudo a semana que vem, aleluia, que o Senhor gostasse, meu Pai, começar a trabalhar nesta vida e começar a se transformar de forma tremenda, porque não estamos aqui em nosso nome, nós estamos aqui em teu nome. Aleluia, o Senhor tem poder para transformar. Está o Senhor, meu Pai, tem o poder de tirar, aleluia, do pó e transformar a vida de um homem. Aleluia, por isso eu peço a Ti, meu Pai, aleluia, atende agora o desejo do coração de cada mais nessa noite, e que eles possam, meu Pai, sair daquela porta transformado e possam sair, meu Pai, teologizando a sua palavra, possam sair, meu Pai, cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, aleluia, é isso que eu te peço, meu Pai, e entrega esse pedido em solano. Aleluia, para todos que ouviram a tua palavra, meu Pai, porque a Bíblia diz que o inimigo não tem poder sobre aquele que o ama, não tem poder sobre aquele que o Senhor guarda. Aleluia, todos estão guardados. Eu profetizo que todos estão sendo guiados pela mão do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. So faithful, Lord. Yes, you are so faithful, Lord. I praise you for everything you do. I surrender my life to you. Yes, you are so faithful, Lord. Yes, you are so